Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso CT Entrevista, o nosso novo programa, né, com um novo nome aí, para a gente poder falar sobre os temas mais diversificados do Estado. E eu quero, antes de tudo, convidar você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, que é muito importante para esse trabalho chegar cada vez mais longe aí, para muita gente ter acesso à informação. E nós vamos falar hoje sobre um dos temas que eu considero um dos mais importantes do Estado, que é sobre a questão dos 25% de reajuste que os servidores do Tocantins conquistaram depois de muitos anos de luta aí na Justiça, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, e que não resta outra coisa ao Estado a não ser a execução, ou seja, pagar esse benefício. É nesse pé que nós estamos à discussão agora. E para falar sobre esse assunto e confirmar realmente se é isso, está mesmo nesse pé, nós vamos conversar agora com o Cleiton Pinheiro, que é presidente da Associação de Assistência Jurídica dos Servidores Públicos do Estado, ex-presidente do CISEP também por muitos anos, e ele vai explicar para a gente essa situação em que pé que se encontra. Cleiton, primeiro, mais uma vez, muito obrigado por falar com a gente. E é isso mesmo, quer dizer, não resta outra alternativa, já chegou na instância de execução, ou seja, é só discutir como pagar, é isso mesmo? Boa tarde, Kleber. Eu quero agradecer aí a abertura do espaço para que a gente possa realmente estar falando desse assunto que vem aí há 15 anos, né, rolando na justiça, os governos não querendo reconhecer, mas também dá aí boa tarde a todos os servidores públicos que também estão nos acompanhando nesse debate, que na verdade isso aqui é um debate que vai, acredito eu, ainda andar mais uns meses, só que na verdade não tem para onde o governo correr. Uma vez, Kleber, é bem fácil de a gente chegar a um contexto e um entendimento comum. Declaração de inconstitucionalidade, não existe uma outra declaração da inconstitucionalidade que foi declarada inconstitucional. Então, esse é o primeiro ponto, que a gente já tem que deixar claro isso, tanto para o governo, quanto para os servidores, que às vezes têm muitas informações distorcidas. Então, o direito do servidor com relação aos 25% é líquido e certo, é garantido, porque foi declarado inconstitucional a lei que revogou os 25%, tanto na parte do quadro geral, quanto da saúde. São dois quadros, e isso é muito importante, Kleber, a gente deixar esclarecido para os nossos colegas. Isso é É, importante, quer dizer, não são todos os servidores do Estado, são os servidores do quadro geral e os servidores da saúde, é isso. Justamente, é desses dois quadros que as leis em 2007 foram editadas ainda aí no dia 3 de dezembro, concedendo esse aumento de 25% a essas duas categorias, esses dois quadros, e logo em seguida o governador, ele no dia 20 do 12 entrou com uma outra lei revogando o aumento. Com isso, o Partido Verde, ele ingressou logo no dia 3, o Partido Verde no dia 30 do 1, ele já protocolou uma ADI junto ao Supremo. E é interessante ressaltar que quem tem a prerrogativa de ADI não é o diretório estadual do partido, e sim a direção nacional é quem encabeçou essa questão através do advogado Dr. Juvenal Kleiber, que é o responsável como advogado do PV Nacional nessa discussão dos 25%. Um ponto que é interessante a gente ressaltar, Kleber, que é um debate que vem se discutindo muito com os demais servidores que estão com quadro próprio hoje, que vieram a sair do quadro geral após 2008. Qual Né? exemplo? Que categoria, por exemplo? Exemplo, o pessoal do Naturatins tem um quadro próprio, que foi criado em 2012. Ou seja, O eles quadro da eram na época HPEV, do quadro geral. E quadro aí, geral.
Isso, sim, eles eram do quadro geral, e aí foi feita a divisão, uma reformulação na estrutura do Estado com relação às carreiras, e foi criado o quadro do Naturatins, o quadro do Ruraltins, que é o extensionista rural, o quadro da fiscalização agropecuária e expensão, que é da ADAPEC, e aí se vem a pergunta e gera uma série de discussões, mas nós não estamos mais no quadro geral. Vocês vieram, a sua origem, esses servidores também têm os 25% garantido, porque a origem deles é da Lei 1534, que foi alterada pela Lei 1855, ou seja, a 1855 deu os 25% para o servidor a partir de 1º de janeiro de 2008, e esses servidores só saíram do quadro geral em 2012. Ou A seja, tabela financeira. na época eles, como eles estavam no quadro geral, então eles são beneficiados também. Do mesmo jeito, porque a tabela que está dentro da Lei 1534 é a mesma tabela que veio para as leis de cada quadro, nesse caso, o quadro da DAPEC, do Ruraltins e Naturatins. Então, isso é bom que a gente deixe bem claro, que esses servidores também terão direito aos 25%, mesmo não estando hoje mais fazendo parte do quadro geral. Um Cleiton, outro pois não, vou falar. tópico que é muito importante a gente ressaltar é que gera aqui uma discussão entre dois pontos. Ah, mas os servidores novatos não vão ter direito aos 25%? Claro que tem, porque se eles tivessem, o governo tivesse cumprido a lei e o 25% permanecido na sua tabela financeira, no seu concurso, agora recente, de 2009, 2012, eles estariam em uma tabela com 25% a mais. Então, os 25%, ele não é individualizado, e sim uma aplicação na tabela financeira que vai ter que fazer uma série de alteração nas leis. Primeiro, ele vai ter que pegar a 1534, mesmo revogada, a 1855 revogada, ele vai ter que restabelecer essa tabela lá com 25%, e aí começar a fazer as correções, porque os 25% ele não gera só 25%, Cleber. Ele tem as correções sobre o que mais? Sobre efeito de férias, 13º, progressões que foram concedidas lá atrás e que esses servidores não estavam com 25%. Feito esse restabelecimento e esse cálculo em cima dessa tabela, aí vem para 2012, que aí 2012 foi quando a 1534 ela foi feita aí a sua extinção dentro de uma nova reformulação, saindo do quadro geral para a lei 2669, isso em 2012, que também teria que ter vindo com sua tabela de 25%, e aí se criou-se as leis da DAPEC, a lei do Ruraltins e a lei de Naturatins, fez essa distribuição nessa reformulação em 2012. Então é importante ressaltar implementação. A questão do direito ao 25% não é individualizado, vai ser na tabela para simplificar melhor, para o servidor entender. É a mesma coisa quando se aplica a database para o servidor público do Poder Executivo. É todo mundo. Se aplicar geral. Sim. Agora me diga uma coisa, então nós temos duas coisas aí. Nós temos uma aplicação que vai ser feita a partir de agora, ou seja, eles vão terão que ter esse reajuste a partir de agora, e eles vão ter que receber também retroativo, como que é? Vai ter direito a retroativo por lei. A decisão do STF manda restabelecer a, a tabela dos 25% da Lei 1855, que alterou a 1534, a partir de 1º de janeiro de 2008. Feito isso, então, retroativos. Esses retroativos, eu tenho visto alguns colegas dando informação equivocada aos servidores, no sentido de que me traga a documentação, porque agora a gente vai começar a fazer cálculo de retroativo. Primeiro, servidor, vocês aguardem a gente conseguir implementar primeiro no contra-cheque, restabelecer as tabelas. A partir do momento que recebeu o primeiro salário com os 25% no seu contra-cheque, aí sim nós podemos sim solicitar do servidor
toda a documentação necessária para que ele venha fazer os cálculos dos seus retroativos. Por quê? Porque gera um corte. Então, vai pegar de 2008 é até a data que implantou esse direito dos 25%. Então, essa é mais uma orientação que a gente traz também como ajuste, né? Para que o servidor não se precipite agora, porque senão ele vai pagar dois cálculos. Ele vai pagar um cálculo até agora, porque dá para fazer, e na hora que implantar na folha, ele vai ter que fazer cálculo de novo de diferenças desse período entre o cálculo que foi fechado agora e a data da implantação da folha. Tá? Então, é um ponto importantíssimo que a gente precisa esclarecer para os servidores com relação à orientação e ao conhecimento em relação aos 25%. Aqui o presidente da Justo, juntamente com a sua diretoria, tem porque nós acompanhamos esse processo desde o seu primeiro dia, que foi protocolado no STF, e não é à toa que a gente já tem ido lá por diversas vezes. Agora você falou uma coisa aí, o servidor vai ter que fazer, vai ter que bancar o cálculo do que ele tem direito, é isso? Como que é esse custo que ele vai ter? Quando se trata de passivos, tem duas formas que se trabalha, Kleber. Tem a forma, aquela que o governo, espontaneamente, ele resolve negociar, ou ele aplica da forma que o governador aplicou aqui, do jeito que quis, e ele traz um cálculo. Quem não concordar com aquele cálculo que o Estado entende que o servidor tem direito, ele vai pagar um individual. Isso no querer implantar os passivos numa negociação e aí em prazos a perder de vista. Ou, contrário, o servidor não quer a negociação com o governo porque o prejuízo é muito grande, porque é um prazo muito longo. Ele pode ingressar com ação para que faça-se o cumprimento dos passivos. Aí já é uma ação que essa ação ele precisa sim fazer cálculo. Por quê? Porque aí o Estado não fornece essas informações para o servidor, uma vez que ele quer ingressar na justiça. Porque as informações dos cálculos feitos pelo Estado e os cálculos feitos para a ação judicial são diferentes. Até porque para a ação judicial tem correção. E quando é para o Estado não quer corrigir. Então, isso dá uma divergência de valores. Tá? Um ponto importante para esclarecer ao servidor também, nos casos em que tenha que entrar na justiça para poder adquirir esses passivos, esses retroativos, a partir do momento que implantar na folha, tenham muito cuidado com a questão jurídica, tá? Porque a JUSP, ela contratou o próprio advogado do processo, que é o doutor Juvenal Kleiber. E é para isso que nós contratamos ele, justamente para que o servidor não seja enrolado, vamos dizer assim, por advogado que desconheça o processo e, posteriormente, esse servidor possa ter um prejuízo maior. Então, o próprio doutor Juvenal Kleber é o advogado da JUSP. Esse processo nós já temos um contrato já com ele há um tempo, justamente para trabalhar os 25% no seu cumprimento. E mais, isso é uma questão que até é importante ressaltar. Quem é que vai contestar dentro do processo? Se o próprio advogado que ganhou a ADI, entrou com a ADI e ali conseguiu êxito, ele mesmo vai peticionar dentro do processo para poder dar seguimento a um cumprimento. Então não tem ninguém para questionar esse advogado e nem a petição dele. Então esse é um ponto positivo para o servidor que esteja associado à JUSP. É interessante também, Kleber, deixar bem claro, e isso às vezes as pessoas não informam. A associação, ela tem, no nosso caso de assistência jurídica, ela tem uma personalidade sindical, tá? No CNPJ, você pode olhar que está lá. No entanto, no caso de associação, isso é decisão do Supremo e do STJ, só representa os associados. Então, não é categoria, tá? Então, isso é bom a gente deixar bem claro também, porque quem vai poder estar sendo beneficiado por uma ação ingressada através da JUSP ou com o advogado, doutor Juvenal Kleiber, apenas os associados. Porque, nesse caso, a gente não
A vantagem é que a gente não tem categoria fechada. Pode ser servidor de qualquer categoria. No nosso caso, nós não queremos também, e é interessante deixar isso bem claro aqui na minha fala, nós não estamos aqui para ter queda de braço com nenhuma outra entidade, para poder Isso é querer importante, capitalizar. isso é importante. O ponto que eu ia fazer mesmo essa questão, já que você tocou nesse assunto, porque nós temos, para ser muito franco, muito claro e transparente, você tem o Sindicato dos Servidores do Estado, que tem o novo presidente, que é o Eliseu, e nós temos aí a JUSP. Quer dizer, no caso de vocês, é só para filiados à associação, é isso. Isso. E mais importante, como a associação ela representa seus associados, também nós não vamos fazer nenhum trabalho para que servidores da saúde saiam dos seus sindicatos para poder vir para a JUSP. Tem espaço para todo mundo e todo mundo precisa de ter a melhor assistência possível como servidor nesse momento. Então é isso que a gente precisa fazer para poder a gente conseguir fazer com que o governo cumpra com a determinação do STF. Um fato, e é recente, eu tive no dia 18 lá no STF, com o gabinete do ministro, falando com a chefe de gabinete, e logo, por coincidência, tem 3 ofícios da Procuradoria do Estado, que é o órgão orientativo do Executivo, é quem defende o governo nas questões judiciais. E os ofícios, eles são importantes, por quê? Porque nós temos o ofício do dia aqui da Procuradoria, justamente do dia 9 de janeiro, é um ofício que trata da questão da ciência, né? É importante só voltar atrás um pouquinho. Ainda no dia 16 de novembro, a JUSP já cobrava do governador a implementação dos 25% da tabela dos servidores públicos. Então, isso é importante. No dia 6 de dezembro, o secretário da administração respondeu à JUSP dizendo que, como foi para o secretário da administração e o governador, dizendo que essa matéria, esse assunto é um assunto da Procuradoria, que ela, como órgão técnico, jurídico do governo do Estado, é quem orientaria as pastas e o governador sobre a implementação ou não desses 25%. Então, no dia 6 de dezembro, nós tivemos a resposta sobre o ofício do dia 16 de novembro. Um ponto importante, dia 9 de janeiro, a procuradora do Estado no DF, que lá tem uma subprocuradoria, o Estado tem a subprocuradoria lá, ela se manifestou no processo da lei dos 25%, dando ciência da publicação do acordo, né? Então, o STF protocolou esse documento, e aí, logo em seguida, no dia seguinte, no dia 10 de janeiro, o Procurador-Geral do Estado, doutor Cledson, ele já encaminhou um ofício ao secretário-chefe da Casa Civil, que nesse caso é o secretário responsável pela questão de elaboração de leis para poder ir na Assembleia Legislativa, que no nosso caso aqui seria nada mais do que fazer as novas tabelas com os valores atualizados e mandar o projeto de lei para a Assembleia, orientando o cumprimento da decisão do Supremo que tinha negado aí os embargos, né? Mas aí, mais importante, no dia 18, justamente no dia que eu estava lá em Brasília, o Procurador-Geral novamente reforçou a Casa Civil com o novo ofício, e aí veio aí a indicação do primeiro ofício, que falava diretamente com a orientação do cumprimento da decisão. E aqui, o doutor Cledson, no dia 18, ele já encaminhou a cópia da decisão novamente e orientando, na verdade, solicitando do secretário da Casa Civil que seja criada uma comissão para análise do caso, né, sobre a questão do que foi julgado. Então, a partir desse momento, nós cobramos novamente do governador e do secretário da Casa Civil e da administração. Agora, na semana passada, a gente fez essa cobrança, solicitando que essa comissão ela seja criada
e seja uma comissão bipartite, com as entidades de classe e com a participação do governo, que não seja apenas o governo discutindo esse assunto, até porque as duas partes são as partes envolvidas e interessadas. Então, é necessário que tenhamos a participação. Coloco na nossa solicitação a participação da JUSP e da CSPB, que é a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, na qual eu estou agora, fui empossado no dia 1º de janeiro, como secretário executivo de assuntos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário no Estado de Tocantins. Então, esse mandato vai até 2027, da qual a Confederação ela também quer a sua participação aqui no Estado, que seja através da pessoa do Cleiton na condição de secretário, ou por quem o presidente da Nacional também indicar. Até porque a Confederação também ela tem acompanhado esse processo em Brasília, desde o início, quando a gente precisou aí do apoio da Confederação junto ao Supremo também, e junto com o doutor Juvenal Cleide, que a gente teve lá algumas vezes. Cleiton, e agora eu vou falar sobre prazos, quer dizer, o que o servidor pode esperar em relação a prazos, como você disse, para começar a realmente receber esses 25%. O que precisa ser superado e quanto tempo ainda vai ter que esperar? Klebe, é uma pergunta importantíssima, que é o que o servidor está todo dia nos procurando. Prazo, o governo ele já tem todas as informações na mão, ele já tem todos os dados na mão, inclusive com o impacto financeiro, que isso representa com relação aos 25% na folha de pagamento. Tá? Eu vou dar só um dado para você, pegando o relatório de gestão fiscal, que foi publicado agora no dia 30 de janeiro de 2023, inclusive no Diário Oficial, na página 51, lá está bem claro, relatório de gestão fiscal, de janeiro a dezembro de 2022. O Estado fechou o exercício com uma lei de responsabilidade fiscal apenas 39,35%. Está publicado no Diário Oficial, isso não é segredo para ninguém. Tá? Dentro do contexto dos 25% sobre o valor que foi da Receita Corrente Líquida do ano de 2022, que encerrou em dezembro, de 12 bi e 104 milhões, a projeção nossa agora é de 12 bi e 300 e alguma coisa, 400 e alguma coisa. Então tem um crescimento. Com esse percentual, nós sairíamos hoje, 39, se aplicar os 25% para o quadro geral e para a saúde, acrescenta apenas 2,78% na folha de pagamento dos servidores públicos do Estado. Em tese, passaria aí de 39% para 41%, 42%. 42,3%, 13%. Certo? Ou seja, qual é o limite? Isso é importante a gente ressaltar, até para que o governo não venha com conversa e aí a gente ter que ficar naquela discussão desnecessária. O limite de alerta, que é o primeiro sinalzinho, ainda é o verde ainda, ele é 44,10. Ou seja, mesmo com 25%, ele só chegaria a 42,13. O limite prudencial, que já é o sinalzinho amarelo, ele é de 46,55, né? E é o máximo, que é o que nós temos direito como servidor, que o governo pode gastar até esse percentual sem nenhum comprometimento com relação à administração pública, é de 49%. Ou seja, o Estado hoje, respondendo bem a sua pergunta, ele tem plena condição de cumprir essa determinação do Supremo o mais rápido possível, abrindo a comissão, fazendo as tabelas já atualizadas, enviando à Assembleia Legislativa e aprovando para incluir na folha de pagamento, ou mesmo o governador pode editar algo até mais rápido, porque é uma determinação judicial. Pode-se fazer uma medida provisória com essas tabelas atualizadas, e aí sim eu entendo que nós sentaríamos na comissão, que é a orientação da Procuradoria-Geral do Estado, para discutir prazos de passivos.
implementação de passivos. Né? Então, eu não vejo necessidade A de primeira comissão. preocupação de vocês, a primeira preocupação de vocês é o contra-cheque. É colocar esses 25% já no contra-cheque. E depois, no segundo momento, negociar os retroativos. Seria isso. Justamente até porque hoje, dentro da lei fiscal, o governador com plena condição, o Estado está com plenas condições de cumprir com os 25%, estancando essa sangria que vem aí há 15 anos, acumulando passivo para o Estado. E isso é ruim, porque a partir do momento que tem agora a decisão do STF, que isso se passa a ser contabilizado como uma e posteriormente passivos pagos, isso também compromete o Estado lá na frente com relação à sua capacidade de pagamento de futuros empréstimos. Então, o governador, ele tendo bom senso, a equipe dele, juntamente conosco, com as entidades, nós implantamos os 25% no contra-cheque o mais rápido possível, e aí nós voltarmos para a mesa para poder fecharmos a questão de um acordo em relação aos passivos, eu vejo que a categoria do quadro geral e da saúde estaria, sim, sendo respeitado por aquilo que a lei determinou e sendo também, aí sim, valorizado por uma decisão que o Supremo já deu desde 2016 e de lá para cá os governos que passaram não tiveram interesse de sentar na mesa. Cabe ressaltar, Kleber, você conhece a minha postura, minha posição com relação a governo. O meu lado é o lado do servidor. E esse momento que nós estamos passando é o primeiro momento, primeiro caso de que o governo do Estado sinalizou a possibilidade de negociar os 25%. Tá? Você acompanha aí também desde quando começou. Então, nós nunca tivemos nenhuma manifestação por nenhuma das partes do governo, seja da parte da administração, procuradoria, Casa Civil ou do próprio governador na época, para poder falar sobre essa questão. E hoje nós temos já esse processo em andamento aí de uma abertura de uma comissão para poder chegar um entendimento e o servidor receber os seus 25%, que já está consagrado aí pelo Supremo. Certo? E para a gente fechar, o que eu escuto desde a época do último governo Marcelo Miranda é que, em valores atualizados, essa implementação daria em torno de 350 milhões ano, quer dizer, uma espécie de 14º salário, os próprios secretários me falam. E em relação ao retroativo, vocês têm já uma estimativa de valor de quanto o Estado precisaria desembolsar para pagar esse passivo com vocês? E é esse valor que vocês acham mesmo, em torno de 350 milhões ano? Ô, Kleber, no primeiro ponto, que é a questão dos 350 milhões ano, eu fiz uma simulação baseada na projeção orçamentária e com esse acréscimo de 2,78 na LRF, né, 2,78% na LRF, se aproxima aos 350 milhões ano. Nas minhas contas aqui de padeiro, vamos pegar aqui, que eu peguei simulando esses valores, que daria em torno de 336 milhões e meio. Sim. Esse é um valor que a gente achou baseado pela a receita corrente líquida do exercício de 2022, que esse ano vai ser maior. E também isso se reduz um pouco mais. Tá? É interessante ressaltar, cada ano que aumenta a receita corrente líquida, é claro que a questão de custo de pessoal também vai diluindo, sendo reduzida. A outra questão, que é os passivos, qualquer pessoa que falar sobre valores, ele estaria cometendo um erro. Ainda é imensurável esse valor, mas é claro que a gente tem já uma noção. É coisa de bilhões, não é uma coisa de 1 bilhão. Eu sei, isso que eu imagino, porque são 15 anos a Isso, 350 milhões ano, basicamente, em valores atualizados, né? certo? Então, é questão de bilhões, e aqui tem uma questão interessante, que a gente precisa de ressaltar.
As entidades, quando se trata de passivos, as entidades elas vão ter que abrir sim um canal de negociação com os servidores para poder a gente receber esses passivos. Eu já tenho a minha posição, que eu já vi isso em outros lugares. Aqui no Estado, nós tentamos com relação a esses passivos. No primeiro momento, nós tivemos um parecer favorável pela Procuradoria, depois a própria Procuradoria refluiu, que era a troca desses valores em imóveis, em bens. Eu lembro, Você em debatemos. terras aí devolutas, terras que foram tomadas, pode ser em terrenos urbanos, né? Então, o servidor, de acordo com o seu valor que tem a receber, o Estado demarcaria pedaços suficientes. Eu vou dar o meu exemplo. Na época vieram, até vieram brincar e falar assim, então quer dizer que o governo vai dar um lote de 50 mil para quem tem R$ 1.000 para receber? Não, não é assim. Né? Eu, no meu caso, eu tenho 33 mil de passivos para receber. Quantos lugares de Palmas que tem abertura de loteamento nesse valor? Vou dar um exemplo de Palmas. E nós não podemos olhar como servidor público apenas em Palmas, porque nós temos servidor público no estado inteiro. Né? Então, onde tiver terreno urbano ou rural no estado, o servidor, aquele que tem o interesse, faz o cadastramento. É Palmas que você quer ou você quer Araguaína, ou você quer Gurupi, Porto Nacional, Miracema? Nós temos os terrenos nessas localidades. Se não quer, quem não quiser, faz igual faz com os passivos. Aí sim se vai para a questão de receber parcelado. Né? Eu volto a insistir nesse ponto porque, nesse caso, é um volume razoavelmente grande. Acredito eu que eu, na minha conta de padeiro aqui, que daria um terço do orçamento anual, os passivos, né? E a gente precisa de implantar no nosso contra-cheque os 25%. Então, esse é o ponto primordial. E é o que a gente vem aqui, aproveitando essa oportunidade, Kleber, para reforçar o governador, o secretário da administração, Procuradoria-Geral do Estado e a Casa Civil, para que eles se sensibilizem com essa causa dos servidores. Porque nós já perdemos muitos pais, muitos servidores e servidoras que não viram esse dinheiro e tendo um direito garantido pelo STF. Então, que a gente não venha a perder mais colegas de trabalho que tem um direito já garantido e ele não poder melhorar o seu poder de compra, o seu poder econômico, para poder ter aí uma qualidade de vida melhor. Né? Porque o Estado hoje tem todas as condições para que venha cumprir essa decisão sem precisar de protelar mais e de querer ganhar mais tempo, porque mudança não tem, é como eu disse, não existe inconstitucionalidade de declaração de inconstitucionalidade. Esse é um fato que é claro. Verdade. Não, com certeza. É uma situação delicada, mas que precisa ser resolvida, né, Cleiton? Eu acho que é fundamental a sensibilidade dos dois lados. Quer dizer, como você disse, o servidor também não pode querer à vista, né, um valor desse, mas também não pode ficar sem receber. Tem que chegar a um acordo. Cleiton, olha, muito obrigado pelo esclarecimento. Esse tema é fundamental. Nós vamos estar voltando a falar dele outras vezes. Então, só reforçando que agora, nesse momento, está aguardando o governo responder sobre a criação dessa comissão para que se discuta a implementação. E a partir disso aí, então, é colocar no contra-cheque e depois discutir os passivos. É isso, né? Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Agradeço, Kleber, e é justamente isso. O que a gente quer é que o governo faça a implementação o mais rápido possível, e aí os passivos a gente senta na mesa para poder ir discutindo, até porque os cálculos não são, os números não são pequenos, são muitos números, né? E esses números ele precisa de ser bem discutido para que a gente tenha aí uma questão interessante. Nós não podemos querer receber passivos de um direito que foi implantado de uma vez só e, ao mesmo tempo, nós também emperrar outros direitos que nós vamos conquistando no ano a ano.
que é o caso da database, por exemplo, é o caso das progressões, que nós já temos progressões em atraso, que é uma outra discussão que nós já estamos buscando junto ao governo, mas nós não podemos misturar uma discussão de 25% na mesma mesa que discute progressão. Não podemos discutir nos 25% na mesma mesa que discute a database. Por quê? Porque senão vira uma salada e nós não chegamos a nenhum entendimento e não chega a implementação da forma que o servidor precisa, com a urgência que nós estamos aí precisando. Tá certo, então, é isso mesmo, tem razão. Pessoal, é isso, um tema bastante complexo, mas importante, né? Porque impacta, inclusive, como foi falado, as contas públicas e também a vida dos servidores. Então, tem que achar um denominador aí para que todos fiquem satisfeitos. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, Cleiton, muito obrigado por atender a gente. E nós voltamos a qualquer momento com outra entrevista aqui. Um abraço a todos e até a próxima.